Cumprimento a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o Senhor te abençoe, abençoe sua vida, sua casa, sua família. Hoje o Senhor me dá uma reflexão para eu falar com vocês, e o título é A Maravilha que é quando o Senhor, nosso Deus, nos abençoa, e o perigo que é a própria pessoa jogar tudo fora, tudo que o Senhor deu. E antes de lermos o texto principal, eu começo aqui me lembrando acerca de umas poucas palavras que disse Ana no seu cântico de alegria, após o Senhor conceder a ela o desejo do coração dela, que era ter um filho. E ela, no capítulo 2 de 1 Samuel, versículo 6, ela expressa dizendo assim: o Senhor é o que tira a vida e o Senhor é que a dá. O Senhor nosso Deus é que faz descer a sepultura e faz subir dela. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Levanta o pobre do pó e desde do monturo exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para fazê-lo herdar o trono de glória, porque do Senhor são os alicerces da terra, e assentou sobre eles o mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Ana, em seu cântico de alegria ao Senhor, em gratidão pelo que o Senhor tinha feito, ela expressa essas palavras. E essas palavras, com certeza, confirmam o poderio do Senhor nosso Deus, que tudo Ele pode fazer em favor de alguém, ou seja, Ele é aquele que tem poder para tirar a vida, para dar, para tirar do monturo, colocar, para exaltar, para abençoar. O Senhor nosso Deus, Ele tem poder para todas essas coisas e muito mais. E por isso mesmo eu trago uma reflexão para pensarmos acerca da nossa própria vida. E nós, os vivos, o que diríamos acerca da nossa vida? É certo que temos aflições, temos problemas, dificuldades, percas, dores. É claro que ninguém nessa terra tem uma vida para chamá-la de perfeita. Todos nós temos problemas, mas eu quero dizer que às vezes nos queixamos mais dos problemas do que em observar o que temos de bom. E às vezes só percebemos que temos algo de bom ou que tínhamos algo de bom quando nós perdemos. E o pior, quando fizemos por onde perder. Contudo, como estamos vivos, podemos receber o bem do Senhor. Então, essa é uma excelente notícia para todos nós. Enquanto estamos vivos, podemos sim desfrutar da misericórdia do Senhor sobre nossa vida, ser agradecidos a Ele sempre, clamarmos a Ele por coisas melhores na nossa vida, sim. Louvado seja o nome do Senhor. Mas antes é importante também eu mesma analisar a minha própria vida e pensar o seguinte: se a vida não está muito boa, o erro está onde? Se estiver em nós, vamos nos consertar. Ao tomar decisões, o que é que eu tenho feito? Tenho tomado no impulso ou tenho pedido a direção do Senhor nosso Deus? Porque é fundamental, se todo ser humano na terra tivesse consciência de pedir a direção do Senhor nosso Deus, o Criador, para todos os passos que der na vida. E outra coisa, como assim o Senhor disse para o rei Ezequias, o Senhor usou a boca do profeta Isaías, filho de Amós, e disse ao rei Ezequias: põe em ordem a tua casa, porque certamente morrerás e não viverás. Quer dizer, o que é pôr em ordem a casa? O que é que podemos imaginar sobre isso? É resolver as pendências? É nós procurarmos corrigir coisas na nossa vida
que podemos corrigir, assumir responsabilidades e principalmente nós acertarmos as nossas indiferenças com o nosso próximo para estarmos em paz, como também nos acertarmos com o Senhor nosso Deus. Agora vamos para exemplos de pessoas, exemplos bíblicos de pessoas que o Senhor abençoou, o Senhor exaltou porque Ele quis, mas essas pessoas, elas jogaram tudo fora. E um primeiro exemplo que eu quero dar, até ler o texto bíblico que eu vou ler, o primeiro exemplo é o de Saul. A Bíblia mostra que ele foi nomeado o primeiro rei de Israel. Mas a dureza dele, a desobediência dele ao Senhor, era tão grande a relutância dele, e o fato dele querer fazer as coisas do jeito dele, que ele perdeu o estabelecimento perpétuo do seu reino, ou seja, o Senhor queria estabelecer a linhagem de Saul para sempre, ou seja, por muito tempo. Mas acontece que ele desobedeceu ao Senhor. Samuel falou a vontade do Senhor para ele e disse, olha, você trata levianamente as coisas do Senhor e por causa disso o seu reino será dado a outro. O Senhor já proveu um outro para reinar em teu lugar. Aqui, 1 Samuel capítulo 13, versículo 13 e 14. Então disse Samuel a Saul, agiste neciamente, não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou. Porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino em Israel para sempre. Porém agora não subsistirá o teu reino. Já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração, e já lhe é ordenado o Senhor que seja chefe sobre todo o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Quer dizer, Saul teve uma oportunidade incomum de, aos olhos do Senhor, o Senhor o exaltou para ele ser rei. E ali a sua dinastia era para ser, como diz, perpétua, mas ele, por sua irreverência ao Senhor, pela sua petulância, pelo mal que havia nele, por querer fazer as coisas do jeito dele, sem consultar ao Senhor, o Senhor dizia uma coisa, ele fazia do jeito dele, então ele foi destituído aos olhos do Senhor. Ainda chegou a reinar 40 anos, mas, como diz, era muito atormentado pelo espírito maligno. Nós sabemos que Davi tocava harpa para que o mal saísse dele, porque o Senhor já não era com ele, o Espírito Santo do Senhor já não era com Saul. E o final dele já sabemos, ele foi consultar a feiticeira, porque disse que o Senhor não estava mais falando com ele, e acabou ele se matando na guerra, e o filho dele também morreu. Quer dizer, ele teve bênçãos do Senhor, mas ele jogou tudo fora. Outro exemplo que eu vou falar, na era dos reis, 1 Reis capítulo 16, fala de um rei chamado Baasa. E o Senhor do nada, que ele não era da linhagem de Davi, ele não era da linhagem de Saul, ele era um outro, porque os que não estavam agradando o Senhor, e o Senhor disse assim, bom, eu vou escolher a Baasa, vou colocar ele para ser chefe do meu povo. Mas acontece que Baasa também agia mal aos olhos do Senhor. E o Senhor fala com ele, aqui em 1 Reis, capítulo 16. Então veio a palavra do Senhor a Jeú, filho de Anani, contra Baasa, dizendo, porque te levantei do pó e te pus por chefe sobre o meu povo Israel, e tu andaste no caminho de Jeroboão e fizeste pecar ao meu povo Israel, irritando-me com os teus pecados. Agora, pois,
tirarei os descendentes de Baza e da tua casa, e farei da tua casa como a casa de Jeroboão, filho de Nebate. Ou seja, Jeroboão foi aquele que reinou depois de Salomão, tomou conta de 10 tribos, mas antes de falar dele, falando aqui de Baza, o Senhor, como diz, desconstituiu ele como rei, e também a sua geração, porque o Senhor é aquele que dá, é aquele que tira, e assim ele faz. Mas muitas coisas, muitos males nos sobrevêm, porque são plantação, resultado da plantação da nossa semeadura. Ou seja, semeamos e plantamos. O que é que o Senhor exigia dos reis? O que é que o Senhor exigia daqueles que ele levantava para servi-lo? O que o Senhor, ele pede de nós, está escrito na sua palavra, que é uma condicional, mas que ao mesmo tempo é uma exigência, porque atender à vontade dele, se quiser ser abençoado e abençoada, era justamente a obediência, dar ouvidos aos mandamentos dele, não adorar outros deuses. Mas nós somos humanos e prevaricamos muito contra o Senhor. E por prevaricarmos muito, então também perdemos muito. É assim. Agora, uma boa coisa se há, enquanto temos vida, se nos sobrevém a consciência de que erramos e resolvemos nos levantar, voltar à presença do Pai, pedir perdão e fazer o que é certo, como o filho pródigo fez, então, para a nossa causa, para a nossa vida, ela tem jeito. Louvado seja o nome do Senhor. Agora vou para o texto principal desta pequena reflexão. São 2 textos. O primeiro está em 1 Crônicas, capítulo 1, do 7 ao 12. É quando, louvado seja o nome do Senhor, o Senhor escolhe mais um para ser rei, segundo a sua vontade soberana, que foi Salomão. E Salomão, também chamado Gedidias, que o Senhor deu esse nome a ele, que significa amado do Senhor. O que é que acontece? Davi, que era seu pai, antes de morrer, aconselha Salomão, passa as instruções, diz, olha, nunca abandone o Senhor, esteja na presença do Senhor. E a Bíblia diz em 1 Reis, capítulo 3, versículo 3, que a princípio Salomão amava o Senhor. E ele andava segundo os estatutos do seu pai Davi, ou seja, segundo o que o seu pai Davi tinha instruído ele, e segundo os estatutos do Senhor, ou seja, até aí ele ia bem. E aqui no capítulo 1 de 2 Crônicas, versículo 7, está escrito assim: naquela mesma noite, após ele oferecer 1000 holocaustos, apareceu a Salomão o Senhor nosso Deus e disse-lhe: pede o que queres que eu te dê. E Salomão disse ao Senhor nosso Deus: Senhor, tu usaste de grande beneficência com Davi, meu pai, e a mim me fizeste rei neste lugar, em seu lugar. Agora, pois, ó Senhor nosso Deus, confirme-se a sua palavra, dada a Davi, meu pai, porque tu me fizeste rei sobre um povo numeroso como o pó da terra. Dá-me, pois, agora sabedoria e conhecimento, para que possa sair e entrar perante este povo, porque quem poderia julgar a este povo, tão grande povo? Então o Senhor Deus disse a Salomão: porquanto houve isto no teu coração, e não pediste riquezas, fazenda, honra, nem a morte dos que te aborrecem, nem tampouco pedistes muitos dias de vida, mas pediste para ti sabedoria e conhecimento, para poderes julgar ao meu povo, sobre o qual te pus rei.
Então sabedoria e conhecimento te são dados, e te darei riquezas, fazenda, honra, qual nenhum rei antes de ti teve, e nem outro além de ti haverá. Ou seja, se tivéssemos essa oportunidade do próprio Senhor nosso Deus, ouvirmos a voz dele e ele disser assim: pede-me o que queres que eu te dê. Ora, há uma diversidade de pedidos e de compêndio de problemas que nós sempre apresentamos ao Senhor. Mas Salomão aqui, ele pede algo surpreendente. Ele não pede, vamos dizer, benefícios para exaltar-se a si mesmo. Mas ele pede uma mentalidade, uma sabedoria, um discernimento, conhecimento aguçado, para que pudesse, assim, liderar o povo. E esse pedido dele agradou o Senhor se agradou deste pedido dele. E disse: eu vejo que além de você pedir é o que está no seu coração, o Senhor disse: eu vou te dar o que você pediu. Eu vou te dar, e vou te dar também riquezas e honra, e vou te dar fazenda, e vou te dar mais coisas. Glória ao nome do Senhor. E nenhum rei antes de ti teve, nenhum haverá que terá tanto quanto você vai ter. Ou seja, o Senhor deu a Salomão muitas bênçãos. A começar, disse que era amado do Senhor. Deu sabedoria, deu discernimento e inteligência. Ele julga com precisão e equidade a causa de duas mulheres, uma causa complexa. 1 Reis, capítulo 3, versículo 16 ao 25. E ali, quando ele julga a causa retamente, todos viram que ele tinha a sabedoria do Senhor. Salomão, ele executa uma grande obra para o Senhor, que foi construir o templo para o Senhor. E levou um tempo para construir esse templo, para pôr o melhor. Depois, para organizá-lo, estabeleceu os sacerdotes e os levitas e tudo mais. Quer dizer, Salomão, ele fez uma grande obra para o Senhor. Pessoas de longe vinham para ouvir a sabedoria que saía da boca dele, proveniente do Senhor. E ele tinha muitas riquezas. Mas, com o tempo, ele vai e perde tudo. A Bíblia fala aqui vamos ler a palavra do Senhor. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. 1 Reis, o capítulo 11, fala acerca de Jeroboão, que não era filho de Salomão, que ia sucedê-lo como rei, mas tomando conta de 10 tribos. E uma tribo seria tomada conta pelo filho de Salomão. E por quê? Porque a Bíblia diz que o coração de Salomão foi pervertido pelas suas mulheres. Aí alguém pode perguntar: quantas mulheres Salomão tinha? 700 esposas e 300 concubinas. E ele que fez? Cada uma que vinha de um país estrangeiro. Ele começou aos poucos a desobedecer ao Senhor e não foi percebendo isso. Ele tinha sabedoria e conhecimento para responder qualquer pergunta, para inventar coisas, para refletir sobre a vida, mas ele não notou que foi se distanciando dos mandamentos do Senhor, da vontade do Senhor nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E ali ele casa, a primeira esposa dele é uma egípcia. Ele casa e depois vai se casando e casa com mulheres amonitas, asdoditas, e se casa com mulheres de outros lugares, e cada uma tinha os seus deuses. E ali o que é que ele faz? Ele pega e faz altares
e ali adora aqueles deuses e assim traz grande ira ao Senhor. E aqui diz: louvado seja o nome do Senhor. Glória ao nome do Senhor. Aqui está escrito, 1 Reis 11, versículo, vamos ler a partir do versículo 23. Também o Senhor nosso Deus lhe levantou outro adversário, a Rezon, filho de Eliada, que tinha fugido de seu senhor, rei de Zobá, contra quem também ajuntou homens e foi capitão de um esquadrão quando Davi os matou. E indo-se para Damasco, habitaram ali e reinaram em Damasco, e foi adversário de Israel por todos os dias de Salomão. E por isso, além do mal que Hadad fazia, porque detestava Israel e reinava sobre a Síria, até Jeroboão, filho de Nebate, efraimita de Zereda, servo de Salomão, cuja mãe era viúva, porque Zerua também levantou a mão contra o rei, e esta foi a causa porque levantou a mão do Senhor contra o rei. Salomão tinha edificado a Milo, cerrou as aberturas da cidade de Davi, seu pai, e o homem Jeroboão, que era varão valente, valoroso, e vendo Salomão a esse jovem que era laborioso, pôs sobre todo o cargo da casa de José. Sucedeu, pois, que tempo depois, saindo Jeroboão de Jerusalém, encontrou o profeta Aías, o silonita, no caminho, e ele se tinha vestido de uma veste nova, e sós estavam os dois no campo. E Aías pegou uma veste nova de sobre si, e a rasgou em 12 pedaços. E disse a Jeroboão: toma para ti 10 pedaços, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: eis que rasgarei o reino da mão de Salomão, e a ti darei as 10 tribos. Porém, ele terá uma tribo por amor de Davi, meu servo, e por amor de Jerusalém, a cidade que elegi, de todas as tribos de Israel, porque me deixarem se curvar a Astarote, deusa dos Sidônios, a Quemós, deus dos Amonitas, dos Moabitas, a Milcom, deus de Amon, e não andaram pelos meus caminhos para fazerem o que é reto aos meus olhos, a saber, os meus estatutos e os meus juízos, assim como Davi, seu pai. Porém, não tomarei nada desse reino de sua mão, mas por príncipe o ponho todos os dias de sua vida por amor a Davi, meu servo, e quem elegi, o qual guardou os meus mandamentos e os meus estatutos, mas das mãos de seu filho tomarei o reino e darei a ti as 10 tribos dele. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 40. Pelo que Salomão procurou matar Jeroboão, porém Jeroboão se levantou e fugiu para o Egito, para Sisaque, rei do Egito, e esteve no Egito até que Salomão morreu. Então quer dizer, Salomão, ele teve tudo o qual o coração de um ser humano poderia desejar. Ele teve riquezas, ele teve família, ele teve posição, ele teve sabedoria, ele teve comunhão com o Senhor a princípio, mas com o tempo ele jogou tudo fora e assim o reinado dele também foi dado a outro. Então, o que é que nós aprendemos? Que o Senhor pode levantar quem quer e abençoar, usar, colocar na posição que quer, sim, o Senhor pode. Mas a pessoa, qualquer pessoa, deve ter cuidado. Nós precisamos ter cuidado. Porque a quem muito se é dado, muito é cobrado. E além disso, vamos pensar aqui. Satanás, por que se corrompeu?
porque diante de tanto esplendor que o Criador deu, de formosura, de andar sobre pedras afogueadas, de ser tão certamente belo em esplendor, então o coração dele corrompeu-se e ele disse: serei semelhante ao Altíssimo. O orgulho partiu dele e ele consegue uma terça parte do céu, ou seja, uma terça parte, que eu quero dizer, dos anjos do céu, e assim se tornam os seus lacaios. Então, o que é que nós vemos? Nabucodonosor foi um instrumento de justiça do Senhor contra o povo que não queria nada com o Senhor. Mas também exaltou-se o coração, e também a palavra do Senhor diz que o Senhor o fez perder o seu raciocínio, a sua razão, fez crescer penas nas suas costas e fez ele comer capim durante 7 anos. Ele perdeu a sua sanidade mental. E tantos outros exemplos de pessoas que tiveram, mas que jogaram fora. Esses dois jogaram fora pelo orgulho, principalmente Satanás. Jogou fora não só o esplendor que o próprio Senhor tinha lhe dado, seu Criador, mas a comunhão que tinha com o seu Criador, ele lançou fora. Então, o que nos traz tudo isso como lição para as nossas vidas hoje? Se temos uma família, vamos valorizar, porque não vale a pena trocar família por prazeres deste mundo e depois nem família e nem nada. Vamos valorizar, se você trabalha, o trabalho que o Senhor lhe deu, o ganho. O fato de estarmos vivos é uma oportunidade para nós nos aproximarmos do Senhor, obedecer a Ele, como diz Deuteronômio capítulo 28. Louvado seja o nome do Senhor. O ministério. O Senhor dá ministério a tanta gente, começam bem, começam ali na humildade, como o Senhor quer, o Senhor abençoa. E depois, infelizmente, a nossa natureza, que é humana, e é suscetível e inclinada ao erro, muitos caem e perdem família, perdem trabalho, perdem ganho, perdem comunhão com o Senhor, perdem ministério, perdem a paz, perdem a credibilidade, perdem tudo. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos fortaleça. Agora, uma coisa eu lhe digo: se você é uma pessoa que me ouve e perdeu tudo, está vivo, está viva, ter um conserto com o Senhor. E o Senhor, a Bíblia diz, Provérbios 28:13, o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que confessa e deixa alcança misericórdia. Enquanto estamos vivos, podemos desfrutar também da misericórdia e do bem do Senhor em nossas vidas, se assim a nossa aproximação para com Ele for sincera, for verdadeira. Que o Senhor nos ajude a todos nós, a começar dessa que vos fala, que o Senhor tenha misericórdia de nós, porque nós que servimos ao Senhor, nós que procuramos nos esforçar, não gostaríamos, pelo menos eu, de entristecê-lo ou de ser um escândalo no Evangelho. Louvado seja o nome do Senhor, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor levante os caídos, que o Senhor cure os enfermos, que o Senhor ajude a cada um de nós, a você, a valorizar a sua vida e ao que Deus te deu de bom. Não perca a direção do volante, não jogue fora aquilo que o Senhor te deu. Que o Senhor nos abençoe. Amém. E graças ao Senhor nosso Deus.